Quais são as fases de um procedimento colaborativo? Nós podemos pensar em três fases. Na primeira, o objetivo seria fazer uma espécie de triagem, de seleção, para ver se a metodologia é aplicável naquele caso. Basicamente, o que se analisa numa fase de triagem é a condição que as pessoas envolvidas no conflito apresentam para que participem do procedimento. Isso deveria começar naturalmente pela análise do seu próprio cliente. Então, quando um advogado recebe alguém no seu escritório, ele precisa analisar se o seu cliente tem condições de participar de um procedimento colaborativo. Isso pode depender de uma série de fatores. Por exemplo, havendo violência física ou psicológica, pode ser que não seja possível utilizar a metodologia, já que ela envolve diálogo, negociação. Pode ser também que o seu cliente tenha alguma questão tão séria em relação a outra parte que ele não consiga se sentar ou que não consiga vislumbrar a possibilidade de uma conversa. Então, se não for possível superar essas coisas, a triagem já pode indicar uma resposta negativa ali mesmo na conversa com o seu cliente. Também será preciso oferecer a ele a possibilidade de participar de um procedimento colaborativo. Ele tem que ser bem informado a respeito do que se trata, dos riscos, dos investimentos que são necessários, e também seria uma resposta negativa se ele não se interessasse por esse tipo de iniciativa. Mas uma vez que a resposta seja positiva, que o seu cliente tenha condições e interesse, aí o próximo passo, ainda nesse campo da triagem, é avaliar como está o outro lado. Quais são as características da outra pessoa com quem se deve negociar. Porque certas características pessoais inviabilizam a negociação. Por exemplo, não é possível negociar com pessoas sabidamente desonestas, com pessoas que reiteradamente praticam atitudes incompatíveis com a ideia de boa-fé, com os deveres de lealdade, transparência, cuidado. Também será preciso saber de que modo o advogado da outra parte encara esse tipo de procedimento. Se ele tem abertura para trabalhar de forma negocial, se ele é uma pessoa com quem se pode também propor, ou a quem se pode propor esse tipo de negociação. Então, a fase 1, a fase inicial, é a fase da triagem. Nela se deve perceber se as pessoas ali envolvidas no conflito estão aptas a passar por um procedimento colaborativo, estão aptas a interagir, a assumir as dificuldades, os desafios de um procedimento colaborativo. Bom, a segunda etapa de um procedimento dessa natureza é a etapa em que se fazem os acordos, os combinados preliminares, em que se fazem os ajustes, em que se assumem os compromissos. Na verdade, eu acho que a palavra que melhor define essa segunda etapa é essa palavra compromisso, porque é nela que, uma vez adequadamente esclarecidos, os sujeitos vão se comprometer com o procedimento. Eles vão decidir que efetivamente querem participar, vão assinar em algum momento o termo de participação. Isso inclui os advogados, que também vão se comprometer naquele momento ali, incluindo a cláusula de não litigância, mas todos, os advogados, os interessados diretamente, os profissionais de outras áreas, vão se comprometer com um trabalho colaborativo, leal, transparente. Essa seria, então, uma segunda etapa do trabalho. A terceira etapa, e a última, e possivelmente a etapa mais longa, é a etapa da negociação, ou das negociações propriamente ditas. É lá que, de fato, cada uma das partes vai tentar descobrir quais são seus interesses, colocar seus interesses na mesa e haverá ali uma tentativa de encontrar uma solução que contemple todos os interesses apresentados. Se a resposta for negativa, se por acaso não for possível avançar, os interessados devem reconhecer essa inviabilidade, essa impossibilidade e extinguir o procedimento. Outro resultado possível é a obtenção de um acordo parcial,
uma parte do problema é resolvida ali consensualmente, a outra não, e a outra pode ser resolvida em outro momento, por outro método. E uma terceira possibilidade de solução, que é, claro, a mais esperada, é a realização de um acordo global. Nessa possibilidade é possível resolver todo o conflito e formular um acordo que contemple todos os itens. Esse acordo, por sua vez, pode ter que ser levado à homologação, dependendo da matéria e às vezes também do interesse das partes, ou não, pode ser que ele já seja suficiente para resolver o conflito. Então, num procedimento colaborativo, a gente tem que ter uma primeira etapa de triagem, depois uma etapa em que se assumem os compromissos que caracterizam a metodologia e, por fim, a negociação para ver se é possível a resolução consensual do conflito. Então, essas são as três partes de um procedimento colaborativo.